Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente continuar falando sobre essa parte de herança, sobre escrita e classe abstrata, só que dando ênfase aqui para a parte de classes abstratas, e aí como a classe abstrata tem que fazer referência aí também para o conceito de herança, por isso que eu coloquei aqui esses termos de herança e sobrescrita, porque vocês já viram isso em outros vídeos, de forma prática também, tá? Mas aqui a ênfase é em cima da parte de classes abstratas, tá bom? Então, vamos para a parte prática, Eu já tenho aqui aberto o nosso famoso Eclipse, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto, File, New, Java Project, tá? Eu vou chamar aqui de Abstract Exemplo, tá bom? Mistura aqui de português com inglês, é o nome do meu projeto. Eu vou dar aqui o Finish. Muito bem, ele criou aqui meu projetinho. Na pasta aqui SRC, eu vou dar o botão direito, New e Class. Vou chamar essa classe aqui de App, tá? Nossa famosa classe que contém o nosso Public, Static, Void Main. Muito bem. E aí sim a gente vai começar a trabalhar com um conteúdo novo, que é a parte de classes abstrata, tá bom? Então, primeira coisa, vou criar aqui, ó, nossa famosa classe pessoa, new class, E vou chamar essa classe aqui de pessoa, tá? Observem, que aqui no nosso Eclipse, ele tem a opção de marcar essa classe aqui, ó, com o modificador abstract, tá? Vou marcar ele aqui só para vocês verem como é que vai ser gerado aqui o código, tá bom? Então, ó, observem que ele gerou aqui para a gente, ó, ao invés de apenas public class pessoa, ele gerou ó, public abstract class, pessoa. Essa é a diferença de uma classe concreta para uma classe abstrata, tá? A classe abstrata, como vocês podem observar, tem a palavrinha abstract, tá bom? Se eu tirar aqui, ó, a palavrinha abstract, eu tenho o que a gente já está acostumado a ter, uma classe, tá? Que pode fazer, pode ser instanciada, também posso depois futuramente trabalhar com ela com herança, tá bom? Mas, aqui é uma classe com o conteúdo que nós já estamos acostumados, tá? O que é interessante já ressaltar aqui, ó? Desse jeito, observem que aqui eu tenho a classe concreta, tá? Vou criar aqui só um atributo, só para vocês verem aqui, ó, public, public string nome, tá bom? Só criei aqui um atributo. Se eu venho aqui na classe app, e quero fazer uma instância, ó, pessoa, chamar aqui de P1, recebe new pessoa, tá? Estou usando aqui o construtor padrão, Podem observar que não deu nenhum erro. Se eu colocar aqui, ó, p1.nome, eu consigo atribuir também aqui um nome, tá? E também consigo exibir este nome, ó, p1.nome, tá? Por quê? Porque a classe pessoa é uma classe concreta, Ou seja, ela não tem nenhuma limitação, nada, tá? É uma classe pública, Eu posso utilizar em outras, como instância em outras classes para poder acessar alguma coisa dela, tá? E eu consigo, o que eu quero dar destaque aqui, eu consigo criar uma instância, instanciar aqui um objeto que é do tipo pessoa, tá bom? As classes concretas permitem isso. Quando eu tenho uma classe abstrata, vocês vão ver que o simples fato de eu colocar aqui, ó, uma classe public abstract class, Pode ver, ó, que continua funcionando, Nós não temos nenhum erro aqui. Só que ó, o simples fato de eu colocar o abstract, vocês podem ver aqui que já deu um erro. E olha só que interessante, qual foi o erro que apareceu aqui para nós, ó? Não pode cannot, não pode instanciar o tipo pessoa. Por quê? Por que ele não pode instanciar? Porque pessoa é uma classe abstrata. Então, é aquilo que eu já conversei com vocês num outro vídeo. Se eu tenho uma classe, essa classe é mais genérica, e a gente já observa que não faz muito sentido ter um objeto do tipo dela, aí
o ideal é que essa classe seja abstrata, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, isso está no nosso conteúdo aqui, que fala sobre a parte de classes abstratas. Ó, não é permitido a existência de objetos da classe se ela for abstrata. Ou seja, eu não consigo mais utilizar, né, o new aqui com o abstract. Tá? Para que vai servir, então, uma classe abstrata? Uma classe abstrata ela vai servir para que outras classes herdem dela. Tá? Então, por exemplo, toda pessoa tem um nome, eu posso falar aqui que toda pessoa também tem um RG, tá? Toda pessoa tem um CPF, por exemplo. Tá? E aí eu posso falar que todo aluno também tem um nome, todo aluno também tem um RG, todo aluno também tem um CPF. E aí a gente faz o seguinte, a gente cria uma nova classe. Vamos criar aqui uma nova classe. Eu vou chamar essa classe de aluno, né? E aí, essa classe aluno, ela vai ser o quê? Uma extensão, extends, de pessoa. Ou seja, pessoa não faz sentido eu ter um objeto dela, mas a classe aluno sim, tá? Então, ao invés aqui de eu instanciar pessoa, eu instancio aqui, ó, um aluno. Opa, aluno. Aí eu vou mudar aqui o nome do objeto, né, para A1, né? E aqui também tem que ser aluno, tá? Observem que, ó, A1.nome continua funcionando e o A1.nome aqui para exibição. Opa! Isso aqui não vai fazer sentido aqui, né? Mas agora eu consigo, né, usar aqui o A1, tanto com o nome, quanto com o CPF, quanto com o RG, tá? Eu consigo utilizá-lo desde que ele seja uma classe concreta, né? Aí sim, a classe que é concreta consegue fazer o quê? O uso de uma classe que é abstrata. Opa, a classe abstrata está aqui. Ok? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, galera. Segundo ponto. Uma classe que é abstrata, que é a classe aqui pessoa, ela pode conter métodos abstratos. Como é que seria um método abstrato? Vamos supor, vamos pegar um exemplo que a gente já fez num vídeo anterior, que eu quero criar o método cadastrar, né? Nós colocamos lá, ó, void cadastrar, tá? Aí pode ou não ter parâmetros, tá bom? É assim que a gente implementa lá o método. A gente costuma colocar, né, o public, né, para falar que é um método público, tá? E aqui vem o código. Isso daqui, galera, é um método concreto, tá? Então, na verdade, já tá escrito aqui nos nossos slides. Se a gente, cadê ele? Classes, cadê? Classes, não precisa, aqui ó. Classes abstratas não precisam obrigatoriamente ter métodos abstratos, né? Métodos abstratos só podem existir em classes abstratas, que é exatamente isso que eu acabei de fazer aqui, ó. A minha classe abstrata, ela não necessariamente precisa ter apenas métodos abstratos, que é o caso aqui, ó. Esse método aqui não é um abstrato, tá? Agora, se eu apagar aqui, ó, esse public, eu nem preciso colocar aqui como abstract, né? Vocês já podem ver que ele dá erro, porque eu até falo, isso aqui no... Eu escrevo aqui, né? Cadê? Métodos abstratos não são implementados, né? Fico procurando aqui a frase que eu já citei para vocês. Métodos abstratos não podem ser implementados. Então, como eu estou tentando colocar algum código aqui, né? Isso aqui já dá erro para mim. Por quê? Um método abstrato ele não pode ser implementado. Como é que a gente faz, então, um método abstrato? O cadastrar, ó, ele fica só nessa linha aqui, ó, abstract, né? Eu tenho que marcar ele como método abstrato, tá? Para falar que esse é um método abstrato. Aqui é o tipo de retorno dele, que aqui no caso é void, mas poderia ser int, né? Isso aqui tanto faz double, double, string, qualquer tipo de dado aqui, tá? Vou deixar o padrão que a gente já fez. E a diferença aqui no método abstrato, a gente não vai ter esse abre e fecha chaves. Nós vamos ter aqui um ponto e vírgula apenas, tá? Por que deu erro aqui? O que ele está falando? Ah, tá. É porque eu escrevi errado aqui. Abstract. Agora sim. Acontece, galera. Na hora de gravar aqui acontece alguns errinhos. Então, vamos lá, ó.
Então, um método que é abstrato, como é que a gente o declara? A gente não precisa, né, colocar aqui o abre e fecha chaves. Isso já está errado, tá? A gente só coloca o tipo de assinatura dele, né? Desculpa, o tipo de retorno dele, o nome do método e se ele vai ter parâmetros ou não, tá? Posso colocar aqui int A, vírgula, int B, né? Só para demonstrar para vocês que ele pode ter parâmetros também, tá bom? Aqui eu vou manter o que a gente já fez num vídeo anterior, só para manter como exemplo aqui, tá? Então, um método abstrato, ele sempre vai começar com a palavrinha abstract. Agora, olha que interessante. Opa, que interessante. Salvei aqui. Se eu vou na classe aluno, né? Vocês podem ver que eu não fiz nada de errado, mas ele está acusando aqui um erro. Por quê? Todos os métodos da classe abstrata, que são abstratos, eles são obrigatoriamente, né? Eles obrigatoriamente devem ser implementados. Que é o que fala aqui, ó. O tipo aluno deve implementar a herança, né, dos métodos abstratos da classe pessoa, que no caso aqui é o cadastrar. Aqui no Eclipse isso é fácil para a gente, porque eu clico aqui nesse errinho, né, no xizinho, e mando implementar os métodos que não existem lá. Tá? E observem que ele já colocou aqui com a mesma assinatura para nós, né, o método para a gente. Se a gente fizer aqui qualquer mudança na classe pessoa, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, public abstract class, né? Vocês vão ver quando a gente vem para cá, ó, olha só que interessante, deu erro novamente. Por quê? O método cadastrar, ele é public, e aqui eu não falei que ele é public, tá? Então eu tenho que deixar ele, né, ó, muda a visibilidade para public, tá? Por quê? Porque lembrando, né, que um método que é abstrato, ele deve implementar todos os métodos na subclasse, né? Os métodos na subclasse devem ser implementados. E com isso eu tenho que manter a assinatura, porque desse jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou usando aquele recurso chamado sobrescrita de métodos, tá? Eu estou sobrescrevendo o método aqui cadastrar da classe pessoa, tá? E aí eu posso ter diversos métodos abstratos aqui, ó, tá? Vou colocar mais dois aqui para vocês verem. Consultar e aqui alterar, tá? Eu não vou fazer nenhum código, nada. A ideia é só mostrar os conceitos, né, para vocês. E aí, quando eu coloco novos métodos abstratos aqui na minha classe pessoa, observem que novamente deu erro lá na classe de aluno. Por quê? Como eu citei para vocês, todos os métodos que são abstratos devem ser implementados, né, ou sobrescritos aqui na outra classe. Aí, agora sim, eu tenho, né, a parte aqui de override, né, ou sobrescrita aqui de métodos. Aí sim, aqui na classe aluno, eu vou e faço o cadastro desses alunos, né, consulta desses alunos, alteração desses alunos e assim por diante. Se eu criar uma nova classe, vou chamar aqui de professor, por exemplo, tá? Professor. Criei aqui a classe professor. Tem aqui meu projeto, é uma classe concreta, não está fazendo uso de herança, nada. Se eu coloco aqui, ó, aquela extends de aluno, né, não faz muito sentido. O professor é um aluno? Na profissão, no exercício de sua profissão, não. Eu, como professor aqui de vocês, né, eu não sou aluno igual vocês aí, mas numa outra instituição, aí sim eu posso ser, né, aluno, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Só para a gente ver aqui, ó. Então, aqui desse jeito, vocês podem ver que se eu falar que o professor é uma extensão de uma outra subclasse, ó, não dá nenhum erro. Agora, se eu falar que o professor é uma extensão de pessoa, aí vocês já podem ver que dá um erro. Por quê? Porque eu sou obrigado, né, a... o que está acontecendo aqui? Professor, extends pessoa, create, o que ele está dando de erro aqui? Extends pessoa. Que deve ter algum erro aqui. Vamos ver, não. Extends pessoa, agora sim, né? E aí, o erro que está aparecendo é porque se o professor é uma extensão de pessoa e pessoa é uma classe abstrata, eu sou obrigado a implementar os métodos dela, tá? E, novamente, só para a gente finalizar aqui, ó, eu não posso criar, né, uma instância de pessoa. Ok? Isso dá erro,
tá? Era isso, galera. Até o próximo vídeo.